Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diário de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Que bom. Bom, hoje eu vou contar uma história que tem a ver com o nosso assunto aí dos últimos dias, especialmente desse vídeo aqui, A Origem das Coisas, do nosso passado e tal, de como que a gente reconstrói e recria as nossas narrativas, a nossa impressão da nossa vida. E, e aí vou contar uma história que aconteceu ontem, que eu achei engraçado ter acontecido exatamente isso nesse momento, e ver se dá pra gente abrir uma impressão nova sobre como que a gente tem tanta fé assim na nossa impressão das coisas e como que a gente acha que o que a gente experimenta é verdade e é a régua do mundo, é a lógica do mundo em si, como também a gente falou no vídeo ontem com a Flor sobre isso. Enfim, vou contar a história e aí a gente fala um pouco sobre isso e vai em frente, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Então, final de ano, a Flor tá em casa, tá de férias e tal. E aí ontem ela queria ir à praia no final do dia. Eu não queria ir à praia, mas eu falei, vamos lá. Essas coisas que a gente fala, bom, não queria, mas ora, vamos lá, vamos ver isso. A vantagem da relação, né? Se não tivesse ela, não iria à praia. Então fomos à praia, a gente foi andando e a gente chegou lá, praia cheia, imagina, dia 28 de dezembro no Rio de Janeiro, Arpoador, Ipanema ali, assim, cheio de gente, tentando passar. É, e a gente desceu num lugar, quer dizer, foi até um lugar da praia, e aí a gente viu lá de cima o Martim, né, meu filho, e a mãe dele, a Ananda, num lugar. Falei, olha eles lá. Aí a gente desceu para falar com eles, e o Martim tava brincando com um amiguinho, e, e aí a gente ficou ali e tal, e aí a Flor falou, vou entrar na água. Aí fiquei com a Nanda, a mãe do Martim, conversando, sei lá, conversando sobre a vida um pouco. E aí a Flor entrou na água. No que ela entrou na água, ela mergulhou na água e dentro da água ela se encontrou com o meu irmão, que estava no mesmo lugar na água que ela. Aí eu olhei de longe, estavam os dois na água conversando, a gente deu tchau. E que coisa? Aí a Nanda falou, mas seu irmão tá aqui, vocês tinham combinado, como assim? Não? Bom, e a gente voltou e aí se reencontrou, cada um tava ali vivendo a sua vida, né? Eu a minha, mas eu junto com a Flor, a Nanda com o Martim, que era um outro pessoal, assim, né? Um outro vetor disso. E o meu irmão, Aurélio, com a esposa dele. E aí foi legal, foi feliz, assim, a gente viu o pôr do sol ali, naquela coisa. Muito bonito, assim, uma coisa muito emocionante. Todo mundo ali, aquela coisa, as pessoas aplaudem, né? Aí você fica emocionado mesmo, pensando assim, caramba, talvez tenha jeito esse troço aqui, vamos lá, vamos tentar, temos que tentar, né? Um pouco como eu falei no vídeo de ontem também. É, e aí a gente foi jantar depois, me despedi do Martim, que ele ia dormir com a mãe. Fui jantar com meu irmão e tal, a esposa dele, minha cunhada e a Flor. E a gente começou a contar histórias e tentar lembrar de coisas e uma conversa sobre, num dado momento, sobre os nossos passados. E aí o Aurélio começou a contar uma perspectiva dele sobre a nossa infância. E não é de um evento que eu tô falando, não, é de uma perspectiva de uma tônica relacional, assim, de uma lógica da relação, não, de como era com meu pai, minha mãe e tal, não sei o quê. E a história dele sobre a nossa infância era de fato oposta à minha, assim, a impressão da lógica da nossa relação, oposta, assim. Então, se a história dele fosse verdade, a minha história não poderia ser verdade. E aí eu parei aquilo e falei, mas é sério? Você acha? Quer dizer, né? Ela fala, você acha que é assim? Você acha que foi assim mesmo? Ele falou, sim, foi. E aí eu falei, caramba, pra mim é o contrário disso. Era o contrário disso. E aí a gente ficou um pouco conversando sobre isso, um pouco assim, meio chocado, né? Não chocado, mas admirado, né, com a situação. E veja, são duas pessoas, ele e eu, que, sei lá, fazem análise há 20 anos, né, cada um. E talvez mais, não sei. E aí, ou seja, pessoas que se dedicaram a tentar reconstruir essas histórias justamente para tentar dar conta das suas questões, como todos nós, né? Tentar voltar assim para entender as coisas, para entender as coisas. E ali a gente ficou percebendo assim como a nossa impressão e a nossa reconstrução da nossa história e a nossa impressão da nossa história em função dessa reconstrução, porque o que a gente lembra é uma reconstrução sempre,
né, dessa nossa impressão, dessa nossa experiência, como ela é radicalmente mediada pela nossa subjetividade, de fato, assim, não é assim, não estou falando que são versões da história, não é isso, cada um tem uma versão da história, cada um viveu uma história diferente mesmo, cada um realmente viveu em função da sua disponibilidade, necessidade, falta do seu afeto, né, de como que experimentou aquilo. Então, a relação com o meu pai que ele experimentou é de uma ordem lá que tem a ver com a experiência afetiva dele, de impressão de presença e ausência do meu pai, de afeto positivo e negativo, se a gente quiser colocar assim, do meu pai ou da minha mãe. E isso para mim, e isso então vai implicando nessa experiência uma outra memória, uma outra percepção, concretamente falando, né? Porque se a tua necessidade de presença é X ou Y, você vai experimentar essa presença, essa ausência de um jeito X ou Y, né? De verdade, assim, não sei se dá para entender o que eu quero dizer. A gente experimenta a nossa relação com o outro em função da nossa capacidade de processar aquele afeto, né? Da nossa necessidade daquela pessoa ou não, e daquela figura ou não, de como que a gente lê aquilo, como que a gente lê mesmo subjetivamente. Nesse sentido, a gente está até para lembrar das histórias do Kant, assim, né? No seu Kant, a crítica da razão pura, que o Kant vai dizer que a gente tem categorias de entendimento, assim. A gente tem categorias que estão com a gente já, é interessante, né? Então a gente experimenta já com essas categorias, não tem uma experiência pura, né? Nesse sentido, não teria uma experiência pura, não tem a coisa. E a gente ficou pensando sobre isso, só que nesse momento que essa conversa aconteceu, eu me senti muito ameaçado, é isso que é importante. Eu me senti muito ameaçado por isso, porque é como se a impressão dele do nosso passado inviabilizasse a minha, né? É como se ele contar aquilo, quisesse dizer de algum jeito que o meu não existe, né? Ou se eu dizendo o meu, quisesse dizer que o dele não existe, o passado dele, o meu passado. O que não é verdade. Só que na vida várias vezes a gente tem essa impressão de que a outra perspectiva, a outra impressão do mundo inviabiliza a nossa, o que não é real, né? Isso gera uma série de conflitos e sofrimentos em todas as ordens, na ordem relacional primeiro aqui, na ordem familiar, na ordem social, né? Então, aquela outra experiência daquele sujeito, que não é nem uma perspectiva, uma opinião, é uma outra experiência mesmo, aquela outra experiência que aquele sujeito tem do mundo, parece ameaçar a minha, mas não ameaça, né? Se a gente tiver claro assim que realmente cada um teve a sua experiência, não quer dizer que o que ele está dizendo implica que o que eu estou dizendo é mentira. São só diferentes experiências em si da realidade, né? Da vida. Isso também não quer dizer que então a gente está condenado a não se comunicar. Muito pelo contrário, a comunicação é uma troca dessas experiências, né? É uma troca dessas perspectivas, dessas impressões de vidas acontecendo. E a comunicação é esse esforço estranho que passa por esses dois campos de fantasia no sentido de imaginário mesmo, de impressão, de realidade, né? De representação do real, para que essas duas impressões possam então se tocar e criar uma outra realidade, que é uma outra impressão, que vai ser absorvida e apreendida por cada uma dessas pessoas de uma determinada maneira. E assim a comunicação anda, mas a gente aprende coisas. Mas é importante que a gente entenda, para que isso possa acontecer, que essa visão, essa experiência do mundo nunca vai ser igual a essa, mas uma não impede a outra. Realmente uma não impede a outra. E ontem, ouvindo ele falar, eu me senti ameaçado e falei, é isso que a gente sente na vida, quando a gente se depara com uma outra experiência do mundo, com uma outra maneira de viver, com uma outra maneira de aprender a realidade. E é por isso que ameaça tanto a gente, porque a outra experiência parece dizer que a minha não é válida, que a minha não é real, que a minha não é verdadeira. Só que a gente tem que, de fato, tentar rever o nosso conceito de verdade. Mesmo. Não é que não haja verdade, nesse sentido, na minha opinião. Assim, não é que não haja verdade. Não é que tudo é uma versão dos fatos. Não. Existem verdades distintas subjetivas. Existem impressões subjetivas do mundo. E quando a gente conseguir entender que a gente tem, de fato, impressões e experiências subjetivas do mundo, mesmo, a gente talvez consiga conversar percebendo uma outra experiência do mundo. E falar, olha, então esse sujeito diz uma outra coisa. Posso ouvir e aprender uma coisa, porque eu necessariamente não tenho aquela experiência. Eu não tenho aquela impressão do mundo. Eu não tenho como ter. Das 7 bilhões de pessoas aí no mundo, cada uma tem uma experiência do mundo. Imagina. Necessariamente, a gente tem 7 bilhões de experiências do mundo. O que é uma loucura. E é maravilhoso. E nenhuma delas implica que a outra é falsa. Nenhuma delas. E a gente continuou conversando, e a gente foi processando isso, se acalmando, se apaziguando essa radical diferença da nossa infância, da figura dos nossos pais, por exemplo, né, nesse momento. Que não era isso não era uma cena, era muita coisa. Era uma lógica inteira.
E aí voltei para casa, fui dormir, comecei a pensar em falar isso com vocês. E aí comecei a imaginar esse encontro de novo da praia ontem. E como para aquelas pessoas que estavam lá, né, eu, a Flor, meu irmão, a esposa dele, o Martim, a Nanda, para cada uma dessas pessoas, aquela meia hora ali na praia, 1 hora talvez, é uma experiência totalmente distinta, em função de como que cada uma daquelas figuras se apresenta e se representa na nossa experiência afetiva, né? Por isso que é tão difícil se relacionar, né, nessas teias, né? Porque cada um de nós cumpre uma função afetiva totalmente distinta para cada outro, né? Então ali naquela praia ali, cada um de nós, de fato, teve uma experiência afetiva totalmente distinta, ou seja, vai lembrar daquele pôr do sol de uma maneira totalmente distinta. Talvez alguém nem lembre daquele pôr do sol, mas o fato é que cada um, de fato, teve uma experiência em função da potência, da importância, da qualidade de afeto que cada uma das figuras provoca no outro, né? Isso é muito interessante de pensar, muito complexo, muito interessante. Então, eu não sei como é que cada um vai lembrar, eu tenho só o meu pôr do sol, né? Tenho o meu pôr do sol. É legal poder ouvir, talvez, o pôr do sol do outro, né? E falar, como é que foi aquele mesmo pôr do sol para você? Ah, foi assim, foi outro. Eu acho que se a gente conseguisse lembrar dessa radical diferença entre essas experiências, né? Que ao mesmo tempo não implica de jeito nenhum que nenhuma delas tem menos valor, né? De verdade, assim. Talvez se a gente conseguisse lembrar disso, a gente vivesse um mundo menos ameaçado e menos ameaçador, né? Pela presença do outro. Eu acho, em muitas esferas, não só nessa, em muitas esferas de ameaça do outro, que poderia ser, na verdade, curiosidade em relação a como é que aquele outro viu aquele pôr do sol. Enfim, era isso hoje, gente. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém, talvez alguém se interesse por essa história e possa pensar alguma coisa sobre isso. Comenta aí embaixo, leia os comentários são muito importantes sempre. Eu agradeço muito aos comentários durante, todo esse ano, muito obrigado. Manda perguntas aí por baixo ou pelo meu direct no Instagram, se você quiser que só eu leia, tá bom? E amanhã a gente continua com mais um Dose Diária, o último Dose Diária amanhã. É isso, né? É isso.